mais uma vez aqui para falar sobre mais uma mulher da Bíblia. Na verdade, o que nós vamos falar sobre essa mulher é bem pouco. Hoje nós vamos falar sobre a esposa do profeta Ezequiel. A Bíblia não diz o nome dela, mas a Bíblia conta uma história triste sobre ela. O profeta Ezequiel viveu no cativeiro da Babilônia um tempo e ele tinha nesse episódio com a sua esposa uma palavra muito forte e muito triste de Deus. Ele amava a sua esposa, ela, pelo que nós podemos deduzir, ela o ajudava muito no seu trabalho como sacerdote e como profeta de Deus numa terra que não era sua terra. E ela estava ao lado dele para o que desse e viesse, para o que acontecesse. E eles se amavam muito. Então, Deus traz algo sobre a vida do profeta Ezequiel muito triste para retratar o que aconteceria com o povo de Israel. Eles já estavam, uma parte do povo, vivendo no cativeiro na Babilônia. Mas Deus ainda tinha mais coisas para acontecer como juízo por aquela desobediência daquele povo de tantos anos. Então, Deus avisa o profeta Ezequiel que a sua esposa morreria. E quando Deus fala sobre isso com ele, passa-se pouco tempo e a esposa dele vem a falecer. A Bíblia diz subitamente. E Deus diz ao profeta Ezequiel: eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Era assim que Deus descreveu a esposa de Ezequiel, a delícia dos seus olhos, e comparou-a com a delícia dos olhos do povo de Israel, que era o templo em Jerusalém, que eles tanto amavam, que era o seu orgulho, que era aquilo que eles tinham de mais precioso. Deus permitiria a destruição daquele templo subitamente, assim como a esposa de Ezequiel faleceu. E como se não bastasse isso, Deus ainda proibiu ao profeta Ezequiel que ele chorasse, que ele lamentasse, que ele se vestisse de luto, como as pessoas naquela época faziam. O profeta Ezequiel deveria sofrer o luto, a separação, a dor e a tristeza de perder a sua amada esposa em silêncio. E quando alguém perguntasse a ele, ele deveria dizer que quando o templo de Jerusalém fosse destruído, as pessoas que ainda estavam lá fossem mortas, o povo também sofreria em silêncio, sofreria calado. É uma história triste, mas quando Deus está no controle, Ele fortalece a nossa vida para nós passarmos sobre qualquer situação, por qualquer situação. Ezequiel estava perdendo o grande amor da sua vida ali. A maneira como Deus a chamou de delícia dos seus olhos exemplifica como o profeta Ezequiel amava aquela mulher. Mas o mesmo Deus que a estava tirando dele, que a estava separando dele por aquele tempo, era o Deus que o sustentaria para que ele passasse por todo aquele sofrimento da maneira como Deus precisava, porque ele era um porta-voz de Deus. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, e nós precisamos pedir que o Senhor nos dirija, para que nós tenhamos força, para que nós tenhamos resistência, para cumprir o propósito dele para as nossas vidas. Ainda que nós não entendamos o que está acontecendo, nós devemos crer que Deus está no controle. Ele é muito, infinitamente maior do que nós. Ele sabe o que ele está fazendo e ele jamais vai nos desamparar ou nos deixar só. Bom dia, Deus te abençoe.